Então, vamos chegar e comentar sobre a integração numérica hoje. Do que consiste basicamente a integração numérica? Nós vimos lá, como eu já havia comentado antes, no tópico 7, como poderíamos modelar sistemas dinâmicos, obter a função de transferência a partir de métodos como o DLS e do GN, por exemplo. Nós conseguimos, por exemplo, obter um modelo para a resposta e a partir da resposta nós conseguimos obter a função de transferência. Tudo bem? Porém, nós na aula passada desenvolvemos uma questão em que nós obtivemos uma função de transferência. Mas como é que nós podemos saber se essa função de transferência aqui está certa? Como é que nós podemos pegar a função de transferência que nós obtivemos e saber se a resposta dela está sendo igual à da que a gente modelou? Por exemplo, vamos supor que tenhamos um gráfico y que tenha este comportamento. Aí vamos dizer que na hora de modelar nós obtivemos uma função de transferência neste formato aqui. Como é que nós podemos saber se esta função de transferência vai representar este gráfico, vai conseguir nos dar essa resposta? Então, existem várias formas de você chegar e fazer isso. E uma das formas, que é justamente a que nós vamos estudar aqui na disciplina, é a da simulação numérica, também conhecida como integração numérica. A integração numérica não serve apenas para isso, ela serve principalmente para representar gráficos. Então, nós vamos ver ao longo da aula que, através da simulação numérica, nós conseguimos construir um conjunto de pontos e, a partir desses conjuntos de pontos, nós conseguimos representar a nossa resposta. Então, nós vamos ter um ponto aqui, aí, utilizando a simulação numérica, nós vamos conseguir predizer os próximos pontos. E a partir dessa predição, nós conseguimos montar o nosso gráfico. Quando nós trabalhamos com simulação numérica, uma das principais aplicações é para ver se a nossa função de transferência está dando certa ou não. Mas se vocês forem olhar as outras provas da disciplina, vocês vão conseguir ver que existem algumas questões que só podem ser resolvidas através de simulação numérica. Então, eu acho que simulação numérica é mais fácil de trabalhar. Gravando, né? Tá. Eu acho que simulação numérica é mais simples de trabalhar se nós formos aplicar nela. Lá no tópico 7, quando nós fizemos a modelagem de sistemas dinâmicos, nós obtivemos funções de transferência. Porém, a função de transferência em si, ela não nos dá, vamos dizer, de maneira direta a resposta no domínio do tempo. A função de transferência, ela permite que nós obtenhamos a resposta no domínio da frequência de maneira fácil, a partir de uma multiplicação no domínio da frequência. Mas essa resposta y aqui, ela estaria no domínio da frequência e não no domínio do tempo. E os dados em si de modelagem que nós temos para que possamos fazer a comparação, para que possamos comparar se essa resposta H está de acordo com os dados Y, por exemplo, que eu vou voltar aqui, só para botar aqui, que esses dados aqui eles estão no domínio do tempo. Quando nós obtivemos a nossa função de transferência, os dados y daqui resultantes da multiplicação da função de transferência com a entrada vão ser na frequência. Já os dados que são impostos, que são dados para a gente, eles estão no tempo. Então, como é que nós podemos comparar esses dados que estão na frequência e esses dados que estão no tempo? Para isso, nós precisamos fazer a simulação numérica. E o primeiro passo para que nós consigamos fazer esta simulação numérica
é pegar essa nossa função de transferência e representar ela utilizando variáveis de estado. Existem várias formas em si de você chegar e, por exemplo, representar uma função de transferência em variáveis de estado. A forma que eu gosto de chegar e aplicar é a forma utilizando integradores. E do que consiste a forma dos integradores? Você vai chegar e representar esse h, a função de transferência, ela não pode ser interpretada como y dividido por u pela entrada. Então, você vai chegar e igualar a s mais b, cs ao quadrado mais ds mais e, e você vai multiplicar ambos os lados. Então, você vai ter y, c, s ao quadrado, mais y, d, s, mais y, e. Isso daqui vai ser igual a u, a de s, mais u de b. Aplicando o Laplace inversa aqui, nós vamos obter o quê? Nós vamos ter que esse s vai virar uma derivada. Então, ele vai fazer com que esse termo y, que seja a nossa função, vire uma derivada de segunda ordem, vezes um c. Esse s aqui vai virar uma derivada de primeira ordem, vezes um d. Só estou chegando e aplicando o que a gente estudou lá em análise, tudo bem? Então, esse y que estava no domínio da frequência vai virar um y normal no domínio do tempo, vezes um e. Isso daqui vai virar um a vezes um u derivada de primeira ordem, mais um b vezes um u. Para nós obtermos, tá difícil falar a palavra obter hoje, hein? Mas para nós obtermos a representação disso daqui em variáveis de estado, nós precisamos pegar essa equação diferencial e representar ela como uma equação integral. Isso vai poder ser feito só multiplicando isso daqui por uma integral. Como nós temos uma equação derivativa de segunda ordem, nós precisamos multiplicar toda essa equação por uma integral dupla. Parece difícil, mas não é não. É só mesmo questão de notação isso. É conversão de um domínio para o outro. A parte mais chatinha da integração numérica é justamente essa. Como a gente pode pegar a função de transferência e escrever ela em variáveis de estado, tá certo? Então, como aqui é integral dupla, que é uma derivada de segunda ordem, isso daqui vai virar c vezes y. Como isso daqui é uma integral, é uma derivada simples e está sendo multiplicado por uma integral dupla, vai virar então d vezes a integral simples de y. Aqui vai ficar e integral dupla de y. Isso daqui vai ser igual a a vezes a integral simples de u, mais b vezes a integral dupla de u. Com essa equação integral aqui, nós já conseguimos escrever a nossa equação no formato de integradores. E a partir dela, nós conseguimos escrever o nosso modelo em variáveis de estado. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós pegamos esse y aqui e isolamos ele. E vamos obter o que agora? Vamos obter, passando isso para o outro lado, menos d integral simples de y sobre c, menos e integral dupla de y sobre c, mais a sobre c integral dupla, integral simples de u, perdão, mais b sobre c integral dupla de u, tá certo? Nós temos aqui que foi uma integral dupla, não é? Então, representando isso na forma de integradores, nós vamos precisar de duas integrais.
o modelo em variáveis de estado, ele vai ser escrito a partir do que estiver aqui. Ele vai ser escrito a partir do que estiver entre essas integrais antes e depois delas. Então, o que eu gosto sempre de fazer é de chegar e primeiro representar a minha entrada U e a minha saída Y, tá certo? Então, representando aqui a minha entrada U, o que é que nós vamos precisar? Nós temos que Y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos D sobre C. Esse Y aqui é menos D sobre C, integral simples de Y. Então, a gente sabe que esse menos D sobre C vai aparecer aqui. Já a gente tem também sendo adicionado um menos E dividido por C, que vai ser uma integral dupla de Y. Então, a gente tem que esse menos E sobre C tem que aparecer aqui. Tudo bem? Então, vamos chegar, e agora que a gente sabe a nossa equação do Y, tentar representar ela. Vocês vão ver que a única coisa que eu vou fazer é escrever essa equação no formato de diagrama de blocos. Só isso. Eu só estou pegando essa equaçãozinha aqui que a gente obteve e representando ela como um grande diagrama de blocos. Então, vamos começar por essa parte daqui. O que tiver aqui vai passar por essa integral. Eu vou chegar e eu vou apagar. Mas o que tiver aqui vai passar por essa integral e vai ser multiplicada por essa integral e vai passar por essa integral e vai ser multiplicada por outra integral. Então, o que aparecer antes dessa primeira integral aqui, na saída y, vai estar multiplicado por uma integral dupla. Multiplicado entre aspas, mas vocês entenderam. Então, o que estiver aqui, antes dessa primeira integral, vai ser justamente os termos que estiverem com a nossa integral dupla. Então, se eu tenho aqui a entrada U, eu vou ter, eu posso colocar aqui um amplificadorzinho, um B sobre C, tá ruim, aqui. U, aqui vai ser um B sobre C. Deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui legal. Eita gota, calma. Aqui, foi. Esse U vai ser multiplicado por um B sobre C. Isso daqui vai ser adicionado. Calma. Isso daqui vai ser adicionado. Qual é o outro termo que tem uma integral dupla? É o y multiplicado por menos e sobre c. Concorda comigo? Então, nós vamos chegar e pegar esse y daqui e fazer uma realimentação. Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui legal. Menos e sobre c. Pronto, acho que é melhor deixar aqui. Eu estou fazendo com essa função de transferência um pouco mais complicada para que fique mais fácil de vocês, porque normalmente a gente trabalha com funções de transferência mais simples, na verdade. Se vocês tiverem dúvida, algo assim, pode chegar e falar. Normalmente, como a gente trabalha com funções de transferência mais simples, eu prefiro trabalhar com essa mais complicada, que é só vocês adaptarem, sabe? Eita, deixa eu pegar aqui isso. Botar aqui. E esse y aqui vai ser multiplicado sobre menos e sobre c. Assim, nós temos que o nosso primeiro termo, os termos com as integrais duplas, já estão prontos. Menos e sobre c. Agora, nós vamos olhar para os termos com as integrais simples. Aqui, nós conseguimos ver o quê? Que os termos com as integrais simples vai ser uma realimentação de y multiplicada por menos d sobre c. Então, vou colocar aqui menos d sobre c. Isso daqui. E o
U multiplicado com AC. Então, eu vou ter que a saída dessa integral vai ser adicionada aqui. Isso daqui também vai ser somado de U por AC. Então, com isso daqui, o nosso modelo em diagrama de blocos, ele já está feito. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar isso daqui e reescrever. Se nós pararmos para ver aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que o y vai ser... O que é que está saindo aqui do y? É o u vezes bc integral, que nem está aqui. U vezes bc integral simples. Integral simples, então vai virar uma integral dupla. E o menos e sobre c integral dupla de y. É o que está acontecendo aqui. Como esses termos estão aparecendo aqui antes da minha primeira integral, quando eles passarem pelas duas integrais, eles vão virar uma integral dupla. Tá certo? Já os termos de integral simples vão ser justamente o menos d sobre c, que vai estar multiplicando o y, que está aparecendo aqui, e o a sobre c, que está aparecendo aqui. Se vocês pararem para ver, antes dessa integral aqui, nessa região daqui, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter justamente o a sobre c mais menos d sobre c, mais o que? A integral de u vezes bc mais menos e sobre c vezes y. Então, quando isso daqui passar pela segunda integral, eu vou ter justamente essa minha saída y aqui. Tudo bem? Tá certo. E agora que nós escrevemos esse modelo, esse diagrama de blocos, como é que nós podemos escrever ele em variáveis de estado? Para você escrever ele em variáveis de estado, basicamente o que nós precisamos fazer é pegar esse diagrama de blocos e dizer que isso daqui, o que vem antes, vai ser o meu x1 ponto. Então aqui eu vou ter o meu x1. Esse daqui vai ser o meu primeiro estado. E antes dessa integral aqui, eu vou ter o meu segundo estado. Ponto. Tudo bem? Então aqui eu vou ter o estado propriamente dito. Quando nós formos ver o modelo em variáveis de estado, como é que ele pode ser escrito? O modelo em variáveis de estado pode ser escrito como um x ponto, ou seja, a derivada do estado vai ser igual a um a vezes o estado mais um b vezes a entrada, y igual a um c vezes o estado mais um d vezes a entrada. O modelo em variáveis de estado pode ser escrito dessa forma. Como nós estamos trabalhando com um sistema de segunda ordem, nós vamos ter dois estados. Vamos ter o primeiro estado, que é x1, e o segundo estado, que é x2. Então, na equação integral, se nós pegarmos e chamarmos isso daqui de x1, chamarmos o que estiver vindo antes da integral de x1, e chamarmos o que estiver vindo antes da segunda integral de x2 ponto, nós vamos poder dizer que quando eu passo pela integral, o x1 ponto vai poder virar x1 e o x2 ponto vai virar x2. Tudo bem? Tá dando para entender, pessoal, até agora? Essa parte tá... Deixa eu chegar e tentar reexplicar melhor esse daqui. Opa, apaguei aqui sem querer. É um pouquinho complicado mesmo, não é muito simples não de entender isso. É basicamente uma forma de representar, sabe? Não tem muita lógica não isso. É só uma forma como você pode converter de domínio contínuo para variáveis de estado. Então, eu posso dizer que o que vem antes dessa integral vai ser a derivada
do meu primeiro estado. Se eu tivesse uma função de transferência de primeira ordem, eu só ia ter um estado. Mas como nós estamos trabalhando com uma função de transferência de segunda ordem, ela tem dois polos, nós vamos ter dois estados aqui, tudo bem? O primeiro estado vai ser justamente esse daqui, relacionado à primeira integral. Já o segundo estado, você vai dizer que ele está relacionado à segunda integral. Então, a partir disso daqui, o que é que nós podemos dizer? Agora, só análise de diagrama de blocos, tudo bem? Nós podemos dizer que y vai ser igual ao meu estado x2. Nós podemos dizer que x2 ponto, agora só analisando aqui, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x1, porque o que está vindo aqui nessa linha é x1. Então, x2 ponto é igual a x1, mas o que é que está sendo adicionado aqui para virar essa linha? Que essa linha aqui é o meu x2. Está sendo adicionado AC vezes a entrada, mais AC vezes a entrada U, menos DC vezes Y. Tudo bem? E agora nós temos que escrever x1 ponto. Então, e x1 ponto vai ser igual ao quê? x1 ponto é essa linha daqui. Então, o que está virando x1 ponto está sendo BC vezes U menos E vezes C vezes Y, a soma desses dois termos. Então, eu tenho que x1 ponto vai ser igual a BC vezes U menos E sobre C vezes Y. Agora, basicamente o que nós precisamos fazer é pegar essa equação aqui que nós fizemos. Acho que é melhor que apagar. Pegar essa equação e mandar ela reescrever neste formato. Pegar isso daqui, a equação para esse nosso modelo, a equação para esse diagrama de blocos e reescrever ela utilizando essas matrizes. Tudo bem? Então, apenas convertendo, pegando essa equação aqui, essas equações do meu modelo de diagrama de blocos e convertendo para a forma matricial, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu x ponto aqui, eu acho que seria melhor, eu vou deixar aqui, eu vou ter aqui então, eu vou representar com outra cor, pronto. Eu vou ter que o meu x ponto vai ser igual a x1 ponto, opa, não ficou legal não aqui, x2 ponto, isso daqui é o que? É o meu x ponto, tudo bem? Ficou grande. Isso daqui é o meu x ponto. Vou chegar e colocar até uma linha aqui para separar as duas, que aqui, melhor, em vez disso, que aqui é um sisteminha. Então, eu vou ter que x1 ponto e x2 ponto. Qual vai ser a minha matriz A? A minha matriz A, ela pode chegar e ser interpretada como, e aqui é y, né? Menos E vezes y. Eu vou ter aqui a minha matriz A, ela pode chegar e ser interpretada como, então, x1, x2, mais a minha matriz B, vezes a entrada U. Então, em x1 ponto, eu tenho algum termo relacionado a x1. A partir daqui da equação, dá para ver algum termo relacionado a x1? Não. Então, como não tem nenhum termo relacionado a x1, aqui é zero. Na minha equação de x1 ponto, eu tenho algum termo relacionado a x2? Tenho. Por quê? Porque eu tenho que y vai ser igual a x2.
Então, eu posso escrever isso daqui como se fosse B sobre C vezes U menos E sobre C vezes x2. Então, eu vou escrever aqui menos E sobre C. No momento que eu chego, eu faço essa multiplicação, eu vou ter justamente 0 vezes x1 mais menos EC vezes x2. Então, eu vou ter justamente essa partezinha daqui da minha equação. O que é que está faltando agora para eu chegar e eu completar a minha equação da linha do x1? Está faltando o BC vezes U, que vai ser justamente o que nós vamos colocar aqui. Agora, seguindo o mesmo raciocínio para x2 nós temos algum termo relacionado a x1? Temos. Nós temos 1 vezes x1. Então, aqui vai ser 1. Nós temos algum termo relacionado a x2? Também temos. Nós temos menos d sobre c, porque está multiplicando y, e y é justamente x2. Então, aqui vai ser menos d... Opa, ficou ruim aqui. Menos d sobre... ainda continua ruim esse menos d. Menos d sobre... tá complicado de fazer esse d, hein? Calma. Menos d sobre c, pronto. E multiplicando u, nós temos algum termo aqui no nosso x2 ponto? Temos, que é a sobre c. Então, nós vamos ter aqui a sobre c. A única coisa que nós estamos fazendo é, depois que a gente analisou esse diagrama de blocos e escreveu as equações do diagrama de blocos, estamos representando ela matricialmente, tá certo? Então, agora, nós vamos ter o y. Y pode ser interpretado de que forma? Y vai ser igual a x2. Então, y vai ser uma matrizinha 0, 1, que isso daqui vai ser justamente o meu C, vezes x1, x2, mais a minha matriz D, que vai ser 0, vezes U. Tudo bem? Então, isso daqui é justamente a minha representação em variáveis de estado. Para outros sistemas de primeira ordem, por exemplo, a representação é bem mais simples, é muito mais fácil de vocês chegarem e fazerem. Eu tentei fazer com a de segunda ordem para, sabe, ficar um pouco mais geral, vamos dizer. Porque basicamente, quando você vai trabalhar com a função de primeira ordem, é exatamente o mesmo raciocínio, mas você vai ter que a ordem das matrizes vai diminuir. Ao invés de ser um sistema 2x2, se for um sistema de primeira ordem, a função de transferência de primeira ordem, vai ser a matriz 1x1. Então, vocês podem ver que fica muito mais simples. Mas a ideia é exatamente a mesma. Vocês vão representar a nossa função de transferência como uma equação integral, vai isolar y, isolando y, vocês vão representar como diagrama de blocos, e representando como diagrama de blocos, vocês vão escrever as equações. Tudo certo? Deu para acompanhar mais ou menos? Estou gravando sim. Deu para acompanhar? Puderem dar um... Deu, né? Pronto. Aqui. Então, depois que nós temos o nosso... modelo em variável de estado, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp e a gente chega e conversa mais um pouco sobre isso. Tá certo? Molina chegou e já abordou sobre isso também, então termina facilitando. Mas, agora que nós temos nosso modelo em variável de estado,
nós vamos ter a nossa equação, em que esse daqui vai ser justamente o meu A. Opa, ficou feio. Aqui vai ser justamente o meu A. Aqui vai ser justamente o meu B. Aqui vai ser justamente o meu C. E aqui vai ser justamente o meu D, as minhas matrizes. Mas isso daí que vocês chegaram e fizeram não é necessariamente a integração numérica. Isso que nós fizemos agora, essas equações, essa representação que nós fizemos, é meio que o primeiro passo, sabe? Não é a integração numérica em si. A integração numérica vai começar de fato agora. E do que consiste ela? Eu vou chegar e eu vou apresentar o método de Euler aqui, depois eu apresento os algoritmos. Porque, como eu já comentei em monitorias passadas, o método de Euler, o raciocínio dele termina se aplicando para todos os outros, de certa forma. Então, com a nossa função em variáveis de estado, agora vou ter um AX mais B mais vezes a entrada, Y vai ser igual a C vezes o estado mais D vezes U. Vamos trabalhar de maneira genérica com os estados em si, tudo bem? Sem trabalhar com uma matriz grande como essa. Vamos chamar de A, B, C e D agora mesmo. Nós temos o quê? Que as características do nosso modelo, ou seja, as características da nossa função de transferência, vão estar justamente aqui. Vão estar nas nossas matrizes de estado. Vocês conseguem ver isso daqui. Nas matrizes de estado tem justamente os termos E, C, D, B e A, que são justamente os termos de nossa função de transferência. Temos justamente os termos A, B, C, D e E. Ou seja, o A, B, C, D e E, que caracterizam a nossa função de transferência, estão onde? Eles estão justamente nessas matrizes. E como eles estão nessas matrizes, eles vão ser justamente a característica do nosso sistema. Eles vão ser justamente o que vai dar a nossa função de transferência. Então, o que vocês podem imaginar como sendo o estado? O estado, na verdade, ele é meio que uma variável fictícia. E como assim uma variável fictícia? Ele é meio que uma variável auxiliar, entre aspas, que permite que utilizando o nosso modelo, que utilizando o nosso A, B, C e D, utilizando o nosso modelo e essa variável fictícia, nós consigamos achar o quê? Nós consigamos achar a nossa saída Y. Tá certo? Eita. Nós consigamos achar justamente a nossa saída Y. Então, do que consiste a integração numérica? A integração numérica consiste, depois que nós representamos em variáveis de estado, basicamente nós já temos as equações em si que representam o nosso modelo. Tudo bem? Então, para achar y, a única coisa que falta é nós acharmos x. É acharmos a nossa variável fictícia. Porque nós temos a entrada u. A gente sabe qual foi o u que nós utilizamos para obter a função de transferência. A gente sabe qual foi o u que a gente utilizou para obter aquela nossa saída. Concordam comigo? O u, ele aparece justamente aqui no nosso equacionamento. O u a gente vai aplicar em si uma função, aplicar em um sistema e obter um y. Então, nós sabemos qual é o u. Sabendo qual é o u, nós também sabemos qual é a função de transferência. A gente já encontrou ela. Então, nós temos o nosso modelo. Nós temos, então, o nosso modelo e temos a entrada u. O que é que chega e falta, então, para que nós consigamos encontrar a saída y? A única coisa que falta é justamente o estado. E para encontrar o estado,
é justamente o que a simulação numérica vai tentar encontrar. O que a simulação numérica vai tentar achar é o nosso estado. Então, eu vou explicar agora o raciocínio do método de Euler, como é que ele utiliza para encontrar esse estado. Mas todos os outros algoritmos utilizam um raciocínio bastante parecido. Então, explicando aqui o método de Euler, ele basicamente toma como base a definição de derivada. Qual que é a definição de derivada? A derivada em si, ela pode ser interpretada como um f de x mais h menos f de x dividido por um h. Saindo um pouco de equação e trabalhando com gráfico, que eu acho que fica mais simples de interpretar, então vamos desenhar um gráficozinho aqui. Uma derivada é uma linearização. Vocês conseguem entender isso, certo? Quando eu digo que uma derivada é uma linearização, ele basicamente está tentando pegar dois pontos e desenhando uma reta entre esses dois pontos, tá certo? Era para ser uma reta, mas vocês entenderam. Ele basicamente está pegando dois pontos e desenhando uma reta entre eles. E como é que ele faz esse desenho? Ele vai pegar aqui o x, ele vai pegar aqui um x e um x mais h e dividir isso. Está pegando isso e dividindo pela distância entre os pontos. Ou seja, ele está pegando uma variação em y, que é justamente isso daqui. Opa, fiz errado. Ele está pegando uma variação em y, exatamente que nem tem aqui, um ΔY, que é o f de x mais h, menos f de x, e dividindo pela variação em x, que é justamente o h. Essa é a definição de derivada contínua. Já a derivada discreta pode seguir exatamente o mesmo raciocínio. Mas qual que vai ser a diferença? Eu vou deixar aqui o ΔY sobre ΔX. Porém, o h ele vai virar um k, só mesmo porque a gente é como chama as amostras discretas. Quando a gente está trabalhando no domínio discreto e não mais no domínio contínuo, nós temos o hábito de chamar de h. Então, esse h vai chegar e virar um k. E essa variação vai ser justamente a diferença entre essas duas amostras. Mas no domínio discreto, qual que é a diferença da variação? Como é que eu posso chegar e dizer que vai ser a distância entre essas duas amostras no domínio discreto? Vai ser justamente o meu período de amostragem. A definição de período de amostragem é justamente a diferença entre duas amostras. Então, eu tenho que isso daqui, no domínio discreto, vai ser justamente um t. Ao invés de ser um h, vai ser justamente um t, que vai ser o do nosso período de amostragem. Tá certo? Então, do que é que consiste a definição de Euler? A definição de Euler, ele basicamente vai chegar e tentar dizer o quê? ΔY sobre ΔX pode ser interpretado como a derivada. Então, eu vou estar chegando e chamando isso daqui de x. Multiplicando aqui, então eu vou ter que f de x mais k, que é a minha próxima amostra, pode ser interpretado como a minha amostra antiga, vai ser o f de x, mais o período de amostragem vezes a derivada. Vezes a minha derivada. Então, observando aqui, o que é que nós podemos chegar e fazer? Se nós chegarmos e chamarmos esse f de x mais k apenas
do meu estado, se eu pego esse f de x mais k e eu chamo ele de meu estado x, tá acabando já? Eu acho que eu vou ter que abrir outra. Vou abrir outro Meet aqui. Vou abrir outro Meet. Cadê? Pronto. Vou mandar aqui no chat. Prontinho. Então, se eu pegar e eu escrever esse f de x mais k, eu chamar ele do meu estado, eu disser que ele vai ser justamente a minha próxima predição de estado, x de k mais 1, e eu pegar e disser que esse f de x vai ser o estado atual que eu estou, eu consigo obter justamente todas as estimativas de estado. E utilizando todas as estimativas de estado, eu consigo obter justamente o quê? Eu consigo obter o y para cada um dos estados. Por que isso? Exatamente por causa daquilo que eu comentei. O estado, ele não é realmente uma variável real. O estado não é necessariamente algo que tem uma interpretação física. O estado é uma variável fictícia que vai nos permitir achar o y. Então, o estado sendo essa variável fictícia, se nós obtivermos a estimativa dos estados, nós conseguimos encontrar os y reais. Então, utilizando esse modelo, nós vamos, ao invés de chegar e chamar aqui de uma função f de x genérica, nós vamos chamar isso daqui do nosso estado em si. Nós vamos tentar estimar esses estados. E nós vamos tentar estimar esses estados justamente para que para cada estimativa de estado nós consigamos obter o y correspondente a cada um desses estados. Então, a partir daqui vocês conseguem ver o quê? Que quanto menor for esse t, melhor vai ser a estimativa, porque o que o método de Euler está tentando fazer, ele está tentando predizer o próximo estado utilizando uma reta. Se nós pegarmos esses dois pontos, a predição do próximo estado vai ser boa. Mas se nós pegarmos esse ponto aqui, a predição em si utilizando a derivada vai ser pior. Porque o que é que nós temos? Nós temos o estado atual, nós temos o tempo de amostragem que nós vamos poder especificar, e nós temos a derivada do estado, nós temos a inclinação entre os estados. E como é que eu tenho a derivada do estado? Justamente pela definição de variáveis de estado. A derivada do estado vai ser justamente a vezes x mais bu. Então, se eu tenho a inclinação e eu tenho o estado atual, eu consequentemente vou ter a reta que vai passar. Eu vou ter a reta que vai passar por esse estado. Se eu tenho que esse t for menor, essa reta vai conseguir predizer melhor o próximo estado. Mas se esse t for maior, se eu chegar e eu disser, por exemplo, que esse t seja até esse ponto daqui, pai amado, eu disser que esse t seja até esse ponto daqui, a reta em si, a derivada, vai dizer que o próximo estado vai ser aqui, sendo que era aqui. Aí com isso vocês conseguem entender um pouco melhor por que, que nós precisamos especificar um t pequeno. Por que, que lá no material diz que o método de Euler, que é esse que nós estamos apresentando,
ele funciona suficientemente bem para quando o t é pequeno. Justamente porque nós estamos fazendo estimativas de próximos estados. E essas estimativas estão sendo feitas utilizando esse período de amostragem t. E como nós estamos utilizando a definição de derivada, e a única coisa que uma derivada faz é aproximar por uma reta, então, se nós temos vamos dizer, uma diferença aqui no eixo de tempo maior, nós vamos ter que essa reta vai aproximar pior. E, consequentemente, os nossos estados vão ficar piores. E se os nossos estados estão piores, o nosso y não vai ser acusado certo. O y em si que vai ser calculado não vai ser o y certo. Então, o raciocínio do método de Euler é esse. Para o método do ponto médio, o raciocínio é muito parecido. Vou abrir aqui o material rapidinho. É esse daqui, é esse mesmo. Para o raciocínio do método de Euler, o método do ponto médio é muito parecido. Porém, aqui, o que é que nós chegamos e trabalhamos? Nós dissemos que vamos pegar a diferença entre esses dois estados, utilizando então a definição de derivada, nós vamos encontrar o próximo estado. O que o método do ponto médio vai fazer é que, ao invés de pegar essa outra amostra, porque tem o risco de ela estar muito distante, nós vamos pegar a amostra no meio do intervalo e assim diminuir a distância e fazer com que seja mais fácil de estar linear. Já o método de R1, o que é que ele vai chegar e vai fazer? Ele vai pegar a estimativa de derivada estimativa de derivada desse estado e tirar a média. E com isso ele vai dizer que a média das derivadas dessas estimativas vai ser justamente a derivada que vai aproximar esses dois. São basicamente métodos que seguem o mesmo raciocínio. E qual que é esse raciocínio? Isso que é o mais importante. Você vai tentar estimar outros estados. E essa estimativa de outros estados é feita utilizando uma derivada. Ou seja, é feita utilizando uma reta. Então, você vai precisar fazer uma linearização. Como você está utilizando uma reta, se a distância for muito grande, você vai ter que essa reta não vai aproximar bem. Tudo bem? O grande raciocínio da simulação numérica é só esse. E como é que nós podemos chegar e implementar isso? Para o método de Euler, por exemplo, nós podemos pegar aqui um exemplo. Nós fazemos a representação em variáveis de estado. Fazendo a representação em variáveis de estado, nós escrevemos as matrizes de estado delas, o A, B, C e D. Escrevemos o estado e escrevemos justamente o período T, o período de amostragem. Então, utilizando o método de Euler, nós vamos calcular a derivada do estado. E como calculamos essa derivada? Justamente multiplicando A vezes o estado atual, mais B vezes a entrada, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Isso daqui vai ser utilizado para calcular o quê? Vai ser utilizado para calcular o próximo estado, para estimar o meu próximo estado. Isso vai ser feito utilizando o estado atual, que nem a gente chegou e comentou aqui. Está sendo feito utilizando o estado atual, que vai ser justamente esse pontozinho daqui. Confundi aqui. Utilizando o estado atual, mais a inclinação da curva, mais a derivada, vezes o período de amostragem, que vai ser justamente a variação no eixo de x. E utilizando esse estado que nós calculamos, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a estimativa da minha saída. E a partir da estimativa dessa saída, nós conseguimos montar o gráfico de nossa curva. Tá certo?
Aí no caso do método de R1, nós vamos encontrar a derivada do início, nós vamos encontrar a derivada do final do intervalo e vamos fazer a média entre essas duas amostras e vai ser utilizando justamente a média dessas duas derivadas, porque nós vamos fazer o quê? Oi, Jax. Tanto faz. O pessoal coloca tanto meu nome com H assim que eu já aceitei que minha mãe errou minha certidão de nascimento. Oh, aí, bem, tá gravado, é o que importa. Porra, pior que chegou aí e perdeu uma partezinha importante, né? Ah, deixou de transmitir? Ah, sim, entendi. É porque tava na outra chamada e fechou. Eu tinha esquecido de transmitir nessa. Menos mal, né? Até que parte você viu? Até a parte do código assim que eu cheguei a apresentar, tá de boas? Viu, né? Pronto, beleza. Então, o método de R1 você vai calcular a derivada do início do intervalo, que nem a gente fez aqui no método de Euler. Depois, utilizando essa derivada, você vai calcular o próximo ponto do intervalo. E utilizando esse próximo ponto, você vai calcular a derivada em si do final do intervalo. E utilizando essas duas derivadas, você vai chegar e tirar a média entre elas. E é justamente essa média entre as derivadas de início e de final de intervalo que você vai utilizar para estimar a próxima amostra. Já o método do ponto médio, que eu particularmente é o que eu mais gosto de utilizar, porque é o que eu acho que faz mais sentido, vamos dizer, você vai chegar e calcular a derivada de início de intervalo. Depois você vai chegar e fazer o quê? Você vai encontrar a amostra da metade do intervalo e utilizando a amostra da metade do intervalo, você vai encontrar a derivada dele. E qual é o objetivo disso? É justamente como eu cheguei e expliquei, de ao invés de você chegar e fazer essa distância inteira aqui, para garantir a linearidade, você vai chegar e pegar apenas a amostra da metade do intervalo. E é justamente a derivada dessa metade do intervalo que você vai chegar e vai utilizar para garantir a linearidade do sistema. Tá certo? E logo em seguida tem o método de Runge-Kutta, que ele é basicamente uma generalização, vamos dizer. Ele basicamente deixa de maneira genérica todos os métodos e muitos outros de integração numérica que tem. Só que ele não necessariamente precisa ser aplicado, sabe? O método de Runge-Kutta ele apresenta resultados melhores, mas ele tem um custo computacional mais elevado. E ele é apenas uma generalização, vamos dizer. A matemática dele é um pouquinho difícil de explicar, aí por causa disso eu prefiro deixar ele mais para caso vocês queiram, sabe? Eu acho que os outros métodos para fins de implementação são mais importantes. Tá certo? Vou chegar, eu vou parar aqui a gravação já.